Você pode crer, tem Rambo, Super-Homem, tem também He-Man, ou mesmo Spider-Man. Quem sabe Batgirl, Mulher Maravilha, a televisão lhe mostra essa trilha. Mas sabe, amiguinho, isso é fantasia, Jesus é verdadeiro, é paz, é alegria. Oh, Jesus é o nosso herói, Jesus é o nosso herói. Você pode crer, tem Rambo, Super-Homem, tem também He-Man, ou mesmo Spider-Man. Spider-Man? Quem sabe Batgirl, Mulher Maravilha, a televisão lhe mostra essa trilha. Mas sabe a... Cadê o glória a Deus da igreja? Aleluia! O inimigo já saiu correndo agora. Vazou. Amém? Vamos adorar o Senhor ainda. Tem uma história que a gente sempre conta para as crianças na escolinha, até os pequenininhos já sabem. Havia um homenzinho torto, ele morava numa casinha bem torta, ele andava num caminho torto, a vida dele era toda torta. Mas um dia esse homenzinho torto, a Bíblia encontrou. E tudo que era torto, Jesus endireitou. Amém? Vamos lá, eu quero ver os grandinhos fazendo, hein? Porque os pequenininhos fazem bonito, amém? Vamos lá, se tiver problema na coluna nós vamos orar e Deus vai curar nesse momento. Amém? Glória a Deus. Vamos lá. Casa torta, andava num caminho torto, sua vida era torta. Um dia o homenzinho torto, a Bíblia encontrou, e tudo que era torto, Jesus endireitou. Havia o homenzinho torto, morava numa casa torta, andava no caminho torto, sua vida era torta. Um dia o homenzinho torto, a Bíblia encontrou, e tudo que era torto, Jesus endireitou. Havia um homenzinho torto, morava numa casa torta, andava num caminho torto, sua vida era torta. Um dia o homenzinho torto, a Bíblia encontrou, e tudo que era torto, Jesus endireitou. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Jesus endireita, tudo que é torto, Jesus endireita. O mundo aí fora diz assim: ah, pau que nasce torto tem que morrer torto. Não, traz por carpinteiro Jesus para ver se ele não endireita o negócio. Ah, mas ele endireita, mas fica o negócio bonito, retinho. Amém?
Glória a Deus. Vamos receber então o nosso pastor neste momento, aplaudindo o Senhor Jesus, amém? Glória a Deus, amém? Pode se assentar, pode ficar à vontade. Boa noite, crianças. Não estão dormindo. Boa noite, crianças. Não, mais forte. Boa noite, crianças. Amém. Boa noite, igreja. A paz seja convosco, amém? Então hoje é o culto diferenciado, hoje é o culto das crianças. Amém? Ó, já fizeram festa. Epa, hoje é o culto das crianças. Mas, depois vocês vão ver. Mas também é o culto dos adultos também. Todos nós somos crianças. A palavra de Deus diz, Jesus diz, quem não for como uma criança, não entrará onde? No reino dos céus. Então todos nós hoje somos uma criança. Queria convidar agora todo mundo a fechar os olhos. As crianças fecham os olhos. Agora fecha os olhos. Vamos fechar. Fecha o olhinho. Todo mundo fechando o olhinho. Vamos falar com o Papai do Céu. Pai, em nome do Teu Filho Jesus, nós nos colocamos agora nas Tuas mãos. Papai, nós já Te adoramos com os louvores, já Te adoramos com as palavras que foram cantadas. Agora, Papai, nós queremos que o Senhor fale conosco. Fale com as crianças, fale com os adultos, que o Senhor venha falar com todos aqui nessa noite. Pois para isso nós estamos aqui, para que o Senhor venha falar com cada um de nós. Amém? Glória a Deus. Então hoje, nós vamos contar uma historinha. Amém? Quem gosta de historinha? Quem aqui, papai, conta historinha para dormir? Tem papai que ainda conta historinha. Os adultos não gostam mais de historinha? Vamos contar uma historinha hoje. E para contar a historinha de hoje, nós vamos convidar 2 amiguinhos para contar a historinha com a gente. Tá bom? Vamos chamar eles? Vamos chamar, crianças? Então, primeira, nós vamos chamar a Babi. Como é que é o nome dela? Babi. Então, no 3, nós vamos chamar a Babi. Tá bom? Então vamos lá, 1, 2, 3, Babi! Ela não ouviu, chama de novo, ó. No 3, 1, 2, 3, Babi! Ó, tá com vergonha, Babi. Babi, não tem vergonha, Babi. A igreja tá cheia, mas não tem vergonha. Ó a Babi ali, ó. Dá oi para o pessoal, Babi. Boa noite, crianças. Paz do Senhor Jesus, amém? Tudo bem com Babi? vocês? Tudo bom, Babi? Tudo bem, pastor. E você? Eu também estou bem, graças a Deus. Então tá vamos bom. contar uma historinha hoje com as crianças? Vamos sim. Mas então nós vamos chamar agora o outro amiguinho. O nome do outro amiguinho é Caleb. Vamos chamar o Caleb? No 3, 1, 2, 3. Caleb, ó o Caleb ali chegando. Ó. Ô Caleb, tudo bom? Oi, tudo bem? Ó a criançada, como tá bonita a igreja hoje, ó. Tá cheia, hein? Tá com vergonha não? Não? Então tá. Então vocês vão me ajudar hoje. Nós vamos contar uma historinha. Tá bom? Tá bom. Nós vamos contar a historinha. E nós vamos falar de um grande super-herói. Crianças, nós vamos falar hoje de um grande super-herói. Isso, super-herói bem grandão. Quem conhece super-herói aqui? Eu conheço. Conhece super-herói? Sim. Eu também. Eu conheço muito super-herói. Ah, o meu preferido é o Homem-Aranha. A minha Mulher Maravilha. Não, essa aí não pode. Ela é fracote. A Mulher Maravilha pode. Não, Ela tem Homem-Aranha pula. superpoderes. Não, essa aí é fresca. Não. Calma. Ei, não pode brigar na igreja.
pode brigar na igreja. Jesus não gosta, não é verdade que pode brigar na igreja? Jesus gosta que brigue na igreja? Sabe o que é que diz o Salmo 133? Diz assim, ó: quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Então Jesus não quer que brigue. Então só porque vocês brigaram agora, quem vai falar dos super-heróis são as crianças, tá bom? Então eu quero começar com as crianças agora. Quem conhece super-herói, levanta a mão aqui. Então cada um vai falar um por vez. Superman. Tu conhece o Superman? Vocês conhecem o Superman? Gabi e Caleb. Conheço sim. Ele é muito forte também. Eu também conheço, eu conheço. O que ele faz? Ele voa bem alto. Então tá bom. Quem é o outro super-herói? Foi a mocinha aqui. Quem é o super-herói que tu conhece? E depois tu lembra. Outro aqui. Quem é o super-herói que tu gosta? O Hulk. Vocês conhecem o Hulk? Eu conheço. Ele é muito feio. É feio ele? É. Ele é verde. Parece um sapo. É. Ele é fraquinho, ele? Não, ele é forte, mas ele é muito feioso. Outro super-herói. Quem conhece outro super-herói aqui? Quem é o super-herói que tu conhece? O Homem-Aranha. Ah, esse eu gosto muito. Por que tu gosta do Homem-Aranha? Ah, porque ele voa de prédio em prédio, assim, muito alto. É muito legal ele. Vocês gostam então do super-herói, do super-homem, do Hulk, né? Quem agora? O Homem-Aranha. Mais um para nós ver, outro super-herói. Quem é o super-herói que tu conhece? Oh. Esse é... Tu mesmo é o super-herói. Alguém conhece outro super-herói? Quem? Quem? Agora ela lembrou. Eu queria ser um desses super-heróis aí, cheio de poderes. Ah, você não é nada. Sair voando. Ah, você só é de faladeira. pé. Você fala. Fica quieto. Para de falar, para. Deixa as crianças falar agora. Para. Ui, que coisa, né? Mas vocês, vem cá, o Caleb e menina, vocês sabiam que todos esses super-heróis, na verdade, é tudo de mentira? É tudo de mentira, é ou não é? É só na televisão, vocês sabiam disso? Não. Eles voam, eles pulam, eles fazem muitas coisas, como não é de verdade. Não, é tudo só na televisão. Na vida real, esses super-heróis, esses que as crianças falaram, esses não existem, né? Ninguém voa. Mas vamos chegar nele. Alguém já viu aqui? Alguém já viu algum amiguinho sair do colégio voando? Deu 5 horas, ele vai embora, ele sai voando? Ele sai andando. O que acontece se uma aranha picar a gente? Fica muito forte. O que acontece quando uma aranha pica a gente? Vira o O Homem-Aranha. que a gente tem que tomar? Homem-Aranha. Vacina, injeção. Vocês gostam de tomar injeção, vocês dois? Eu não. Nem eu. Eu não Não. gosto, Dói muito. Quem gosta de tomar injeção aqui? Vocês gostam de tomar injeção? Tu gosta de tomar uma injeção? Né? Então o que nós estamos dizendo aqui? Ó? Que esses heróis, né, Superman, Homem-Aranha, Hulk, Mulher Maravilha, esses outros super-heróis, eles não existem de verdade. É só na televisão. Mas hoje
Hoje, está muito curioso tu hoje. Mas hoje eu vou falar de um super-herói de verdade. Eu quero falar de um super-herói que existe de verdade. Vocês sabem quem é? Vocês sabem quem é, vocês dois? Ah, eu não sei não. Nem eu. Tem eu gente... pensei que aqueles da televisão eram. Não, aqueles lá não Eles existem. voam. Mas existe um super-herói de verdade. Que salva as pessoas do É. perigo. É. Mas não existe, aquilo lá é só na televisão, é só faz de conta. Né? A aranha pica, ele fica forte, mas nós, ela pica, a gente fica doente. Né? Mas eu quero falar de um super-herói de verdade. E ele não é o papai e não é a mamãe. Né? Papai e mamãe são super-heróis, são ou não são? Por que o papai e a mamãe são super-herói? Porque eles cuidam de vocês, eles dão comida para vocês, eles dão carinho para vocês, eles dão uma casa para vocês morar, eles dão banho em vocês para ficar cheiroso, Ajuda a fazer a tarefa. ajuda a fazer a tarefa. O que mais que eles fazem, vocês dois? Brinca com a gente. Sim. Compra presente. Isso é muito legal. Doces. Ui, gostoso. Mas não é o papai e a mamãe que eu vou falar hoje. Não? Não. De quem, então? Eu vou falar de um outro super-herói. Eu quero falar de um super-herói que já nasceu, há muito tempo atrás. Faz assim, criança, Há muito tempo atrás. Todo mundo sabe fazer, né? Esse super-herói, antes de ele nascer, algumas pessoas já falavam dele muito antes, né? Séculos antes, muito tempo antes, já falava que ele ia nascer, o nosso super-herói. Né? Vamos ver aqui no nosso livro hoje, né? Qual é o livro que nós vamos ver aqui hoje? É a Bíblia. Então nós vamos ver na Bíblia o que falava do nosso super-herói. Queria que a igreja abrisse comigo em Isaías capítulo 9, versículo de número 6. Isaías capítulo 9, versículo 6. Nós vamos falar desse super-herói que antes de nascer, ele já... Que isso, moça? Está dando tchau para quem? Os meus amiguinhos. Os amiguinhos, tá certo. A igreja achou Isaías 9, 6? Eu Diz acho assim. que não. Diz assim a palavra de Deus. Agora vocês dois escutam aí atrás. Tá bom. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. E o principado, ou seja, né, a autoridade, toda a autoridade, estava sobre os seus ombros. E se chamará o seu nome Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Esse é o nosso herói. Vamos dizer, crianças, a igreja toda, vamos dizer qual é o nome dele? Primeiro, é Maravilhoso. Diga, Maravilhoso. Maravilhoso. Conselheiro. Conselheiro. Deus Forte. Deus forte. Pai da Eternidade. Pai da eternidade. Príncipe da Paz. Príncipe da paz. E o nome dele é Jesus. Jesus. Quem conhece Jesus aqui? Mas eu nunca vi um filme dele. Tem gente grande que não conhece. Caleb, tem gente grande que não conhece Jesus. Vocês conhecem Jesus, vocês dois? Eu não. Eu nunca Não vi um filme conhece. dele, nunca vi uma revista, nem historinha. Quem é esse Jesus? Também não sei não sei. Assim como eles não conhecem, se tem alguém nessa noite que não conhece Jesus ainda, então nós vamos contar a historinha de Jesus para vocês. Amém? legal. E vocês vão conhecer, né? Vocês dois e a igreja vai conhecer quem é Jesus. Né? Crianças, Jesus é super-herói ou não é? É super-herói? E vocês sabiam, né? Vocês dois, vocês sabiam que existe um livro que fala muito dele? Existe. Eu nunca vi. É um livro a qual ele é o personagem principal do livro. Qual é esse livro? O livro é esse que eu tenho na minha mão. Leia aqui vocês dois, Bíblia. É a Bíblia.
Ó, crianças, olha a Bíblia. A Bíblia é o livro que vai falar, que mostra a história do nosso super-herói. Então nós vamos começar a contar a história desse super-herói. Amém? Depois nós conversamos. Como é que começa uma história? Como é que começa uma história? Era uma vez. Era uma vez, muito tempo atrás. Então eu vou começar essa historinha para você. Eu quero que as crianças prestem atenção. As crianças pequenas e as crianças grandes. Preste atenção agora. Era uma vez, há muito tempo atrás, Deus, o nosso Deus, Ele criou a terra e tudo que nela existe. Então Deus criou toda a terra. Ele chegou lá da sua casa e diz assim: olha, haja luz e houve luz. Haja separação entre luz e treva e houve separação. Haja separação das águas e terra seca. E Ele foi criando tudo isso que nós temos hoje. Deus foi criando há muito, mas muito tempo atrás. E quando Deus terminou toda a sua obra, quando Ele criou os animais, quando Ele criou as árvores, Ele criou os frutos, quando Ele criou tudo, Ele olhou assim e disse: olha, tudo que eu criei ficou bom. Porque tudo que Deus cria é bom. Só porque quando Deus terminou a criação, quando Deus deixou tudo preparado, tudo prontinho, Deus, Ele olhou e Ele viu que faltava uma coisa. O quê? O que faltou? Vocês estão curiosos, viu? Vocês querem saber o que faltava? Sim. E as crianças? Então, quando Ele terminou tudo, Ele viu que faltava uma coisa. Ele faltava criar o homem, a mulher, o ser humano, para poder morar naquele paraíso que Ele fez. Então agora Ele criou o homem, Ele criou a mulher, Ele colocou dentro do paraíso que Ele criou. Aí agora Ele diz assim: agora minha obra ficou muito bom. Diga assim: quando Deus me criou. Quando Deus me criou. A igreja toda. Quando Deus me criou. Quando Deus me criou. Ele disse. Agora ficou muito bom. Muito bom. E eles viveram felizes. Todo dia Deus vinha conversar com o homem. Todo dia Deus sentava no banquinho lá na praça. E o homem sentava com ele e eles conversavam frente a frente, um com o outro. O homem era feliz, tudo era certinho. Vocês sabiam de uma curiosidade, vocês dois? Querem saber? Sim. Naquele tempo, quando Deus criou tudo e tudo era perfeito, vocês sabiam que o homem podia andar abraçado com um leão? Ui, que medo! O homem podia andar em cima do leão. O cordeiro ficava do ladinho do leão. Sério? O jacaré, ninguém tinha medo do jacaré. Por quê? Porque todos os animais se davam bem. Não havia briga entre eles e nem entre os homens. Mas um dia tudo isso mudou. Um dia, vamos ver o nosso livrinho aqui, a nossa historinha. Mas um dia tudo isso mudou por causa da desobediência do homem e da mulher. Por causa da desobediência do homem e da mulher, eles foram separados da presença de Deus. O homem, devido ao seu pecado, à sua desobediência, o homem perdeu aquele elo que ele tinha com Deus. Ele agora não poderia mais ficar com Deus face a face, por causa da desobediência dele. E por causa disso, trouxe muitas dores e muitos sofrimentos. Por causa da desobediência do homem, em não obedecer
a lei de Deus, a ordem de Deus, houve uma separação. E essa separação, ela trouxe muito sofrimento, não só para eles, mas para todos os homens que nasceram depois deles. Tá vendo, Caleb? Quando você desobedece a sua mãe e seu pai? É isso mesmo, Babi. Quando desobedece o pai e a mãe, sempre tem consequência. Quem aqui desobedece pai e Precisava mãe? contar, né? Não pode desobedecer pai e mãe. Por que não pode? Não pode desobedecer porque é uma ordem de Deus. É um mandamento de Deus. Qual é o mandamento? O mandamento é esse aqui, ó. Tá lá, abre igreja aí para você ver, igreja. Efésios 6, do 1 ao 3. Por que não devemos desobedecer? Tá vendo, Caleb? Por que não podemos desobedecer papai e mamãe? Viu, Caleb? Sim. Eu vou mostrar agora, Ouvi. porque é mandamento de Deus, é lei de Deus. Efésios 6, do 1 ao 3. Diz assim: vós, filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, porque isso é justo. Honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. Então, esse é o mandamento de Deus. Filhos, obedeçam aos seus pais. Crianças. Quem aqui obedece? O papai e a mamãe? Quem Levanta aqui a mãozinha. obedece? Quem aqui obedece? Só um obedece? Ih. 2, 3, 4. Tão pior que Um fez eu. assim, mais ou menos. O negócio tá feio, hein? Então, é porque eles não escutaram. Viu? Não fui só eu, não. Pergunta de novo, pergunta de novo. Quem aqui obedece o papai e a mamãe? Agora viu? Agora todos levantaram a mão. Legal. Todos obedecem papai e a mamãe. Eu também vou obedecer. Eu só não entendi por que a igreja não levantou a mão. Pois é. Pois é. É verdade. Quem aqui tem papai e mamãe vivo ainda? Então essa palavra é para vocês também. Né? Tem uns que já são pais, mas ainda são filhos. Então, pais, filhos, obedeçam aos seus pais. Honrem pai e mãe. Sabe por que tem muita gente hoje que não consegue vencer na vida? Por que muita gente hoje é frustrada? Faz uma coisa e não dá certo, faz outra e não dá certo, ela não é feliz consigo mesma, ela não é feliz no seu casamento, ela não é feliz no seu trabalho. Sabe por quê? Porque muitas vezes está se quebrando esse mandamento. Não honra pai e mãe, não obedece pai e mãe, e tudo isso gera consequência. A desobediência levou Adão e Eva para longe de Deus. Que tristeza. É verdade, é uma tristeza. Então, quando a gente desobedece pai e mãe, quando não honra pai e mãe, vocês sabiam, Gabi e Caleb, vocês sabiam que muitos filhos grandes colocam seus pais num asilo e nunca mais vão visitar eles? Sério? Que triste, né? Tadinhos. Não pode não, isso não pode. Sem Não. saber, eles estão quebrando essa lei de Deus. É mesmo. E não estão sendo felizes por causa disso. Né? Tem filho aqui que ainda não foi visitar o pai e a mãe já faz mais de um mês. Tadinho. Esqueceram que existe um papai e uma mamãe. Se preocupam com suas vidas, se preocupam com seus trabalhos e deixam de visitar, dá uma telefonada. Né? A Bíblia diz: honra o pai e honra a mãe. Para quê? Né? É promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a face da terra. Então vamos voltar à nossa historinha, crianças? Vamos lá. Voltando para a nossa história agora. Por causa da desobediência, a Bíblia chama desobediência de, quem sabe? Como é que a Bíblia chama desobediência? Eu não sei. Não sabe? Não. Alguém sabe na igreja? A Bíblia chama de pecado. A desobediência é um pecado.
O ser humano, ele foi afastado de Deus, de acordo com o que está escrito na nossa historinha. Eu quero que a igreja abra a Bíblia, lá em Isaías 59. Isaías 59, versículo 1 e o versículo 2. A história do nosso super-herói está toda ela na Bíblia. E eu estou lendo aos poucos para vocês entenderem. Eu quero uma dessa pra mim. Isaías 59, 1, 2. Depois eu vou dar para ti uma Bíblia depois. Ai, que legal. Também quero. É pra mim. Diz assim o texto: eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, e nem tapado o seu ouvido, para que não possa ouvir. Vamos lá, crianças, vamos dizer: o nosso Deus, diga assim, o nosso Deus, Nosso Deus, a mão dele A mão dele não está encolhida. não está Não, você tem que encolhida. fazer gesto comigo assim, ó. A mão do nosso Deus A mão do nosso Deus não está não está encolhida. encolhida. Os seus ouvidos Os seus ouvidos não estão tapados, tapados, para que não possa nos ouvir. para que não possa nos ouvir. Agora diz assim, ó: mas os nossos pecados Mas fazem... os nossos Não, pecados... vocês não repetem, só eu. Ah, tá. Desculpa. Mas os vossos pecados, os nossos pecados, fazem separação entre nós e o nosso Deus. Os nossos pecados, eles encobrem o seu rosto de nós, para que não nos ouça. Então olha só, quando nós desobedecemos ao papai, à mamãe, quando não obedecemos à lei de Deus, diz a Escritura que nós somos separados de Deus, que esses nossos pecados, esses nossos erros, eles encobrem, eles impedem que Deus ouça a nossa oração. Então olha o que a Bíblia está dizendo: quando os meus pecados, eles dizem que eles fazem separação entre nós e o nosso Deus. Agora, uma coisa interessante é que essa parte da Bíblia diz que Deus, ele não mudou. Deus continua bom, Deus continua poderoso, Deus continua com a sua mão estendida, Deus continua com seu ouvido aberto. Ou seja, Deus, ele não mudou. Quem mudou foi nós. Nós é que mudamos. Nós é que nos contaminamos com o pecado. Deus ainda continua sendo um Deus bom. A mão dele não está encolhida, o seu ouvido não está tapado, ele ainda está pronto para abençoar, mas nós, por causa dos nossos pecados, nós estamos separados de Deus. Isso dá para entender, que toda desobediência, ela gera uma consequência. Toda vez que eu peco, toda vez que eu erro, isso gera uma consequência na nossa vida. Isso é tão sério, igreja, nós estamos brincando, contando para crianças, mas isso é tão sério, que lá em Romanos 3:23, a Bíblia diz assim: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Olha como é sério o negócio. A Bíblia diz que todos pecaram e que todos estão destituídos da presença de Deus. O que é essa coisa aí que o senhor falou? a palavra é destituídos, e quer Destituído. dizer separados, afastados. É isso mesmo, separados e afastados. Por causa então dos nossos pecados, as minhas falhas, eu fui separado de Deus. E a Bíblia diz que todos pecaram, Todos pecaram. E tudo que nós fazemos tem uma consequência. Toda vez que nós erramos, existe uma consequência na nossa vida. É verdade, pastor. Quando eu faço parte na minha casa, minha mãe me dá um puxão na minha orelha assim, que eu fico até tortinha. Eu também.
outro dia, eu peguei R$1 da bolsa dela para comprar balinha. Nem me E ela deu, me né? deixou... Fica quieto que eu tô falando. E ela me deixou uma semana sem jogar videogame. Quem aqui já ficou de castigo porque fez alguma arte? Eu já. Olha só, olha aqui vocês, olha quantas pessoas já ficaram de castigo. Então quer dizer que até a tela já ficou de castigo. Quer dizer então que tem consequência. Assim também nós, adultos, quando erramos, tem consequências sérias na nossa vida. Eu quero ler para vocês Romanos 6, 23. Abra a Bíblia aí comigo. Romanos capítulo 6, versículo 23. A Bíblia, o livro da nossa historinha, diz qual é a consequência do pecado. O que acontece quando eu desobedeço ao meu Pai do céu? Diz assim Romanos 6, 23. Porque o salário do pecado é a morte. Não é morte física, é morte espiritual. Morte espiritual quer dizer separação eterna de Deus. Nunca mais eu posso ter contato com Deus por causa dos meus pecados. É o salário. Isso. Oi? Que triste isso. Já imaginou, Gabi, tu ficar o resto da eternidade sem a presença de Deus? Meu Deus. Tudo por causa da desobediência. Desobedecer papai, desobedecer mamãe, desobedecer as leis de Deus, os mandamentos de Deus. Quando o homem desobedece, ele cai nessa palavra, porque o salário do pecado é a morte. Morte espiritual. Então, já que o salário do pecado é a morte, e a Bíblia diz que todos nós pecamos, então há de se entender que todos nós precisamos de um super-herói para nos salvar. É ou não é verdade? É verdade. É verdade. Verdade mesmo. Verdade verdadeira. Vamos usar a lógica? A Bíblia diz que o salário do pecado é a Morte. Vamos lá, igreja, o salário do pecado é a morte. A Bíblia diz que todos nós pecamos, então todos nós merecemos a morte. Por isso nós precisamos de um super-herói para nos salvar. E Deus, sabendo disso, Gabi e Caleb, Deus sabendo disso, que vocês dois, eu, as crianças e toda a igreja precisamos de um Salvador, porque nós temos a morte como salário do pecado. Deus enviou o seu Filho único, amado, aqui para a terra. Ele é o nosso super-herói. Igreja, abre aí comigo Lucas capítulo 4, verso 18 e 19. Lucas capítulo 4, verso 18 e 19. Jesus, ele vai falar para nós agora que ele é o nosso super-herói. Amém, crianças? Amém. Jesus é o nosso super-herói. Diz assim, Lucas 4, 18 e 19. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele, o Senhor, me ungiu para pregar boas novas aos pobres, pegar os pobres, pobres de espírito, pobres espiritualmente, pobres que foram abandonados, pobres que não têm perspectiva de futuro, pobres que foram jogados num canto. Jesus está dizendo, eu fui ungido pelo Pai para pregar boas novas para o pobre, para dizer para aquela pessoa que ninguém ama, dizer assim, olha, eu te amo e eu tenho um futuro para você. É verdade, Olha, tem muita gente aí. E no tem mundo bastante assim. gente assim. Tem muito. Então ele foi assim, eu fui ungido para pregar as boas novas. Qual é as boas novas? As boas novas é Jesus veio salvar a humanidade. Jesus veio pagar o preço do pecado para que nós não precisássemos sofrer as consequências dele. Então, ele ainda diz mais aqui ainda. Ele diz assim, ele me enviou para proclamar liberdade aos presos. Presos não só na cadeia,
mas presos nos vícios, presos, em outras situações, presos espirituais. Jesus veio trazer liberdade àqueles que estão presos, e recuperação de vista aos cegos. Não é só o cego que não enxerga, tem muito cego que enxerga, mas enxerga aquilo que não presta. O que é para enxergar, a pessoa não enxerga. Então Jesus veio trazer vista àqueles que precisam enxergar as coisas boas dessa vida. E por último, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Então esse é o nosso herói. Diga assim: o meu herói, verdadeiro, real, é Jesus Cristo. Ele é o nosso herói de verdade. Ele não é como o Homem-Aranha, não é como o Superman, não é como o Hulk, Mulher Maravilha, que não existem. Esse herói, ele existe. Ele existe tanto que ele está aqui hoje e ele quer abençoar a nossa vida. Que legal. Que legal. Ele está aqui hoje maravilhoso para abençoar nós, cada um de nós que estamos aqui. Ele, como herói, o nosso Jesus, ele é educado. Você sabe o que é ser uma pessoa educada? Eu sei. O que é uma pessoa educada? Não vou falar. Crianças, pede para o Caleb falar. Diga assim: Caleb, fala. Fala, Caleb, Agora fala, Caleb. Eu não. Fala você, papi. Caleb, isso aí é falta de educação, Caleb. Sério? O nosso herói, ele é educado. É diferente do que tu está fazendo. Tu está sendo deseducado. Desculpa. Então diz para as crianças o que é uma pessoa educada. Ele está com vergonha, ele não quer dizer. Uma pessoa educada é uma pessoa que respeita. Jesus, ele respeita a nossa opinião. Diga assim: Jesus respeita a minha opinião. Ele é tão gostoso, ele é tão bonito que ele não obriga ninguém a fazer nada. A Bíblia diz, nosso livrinho diz que o nosso herói, ele colocou 2 portas diante de nós. 2 portas para que nós pudéssemos escolher que porta a gente quer entrar. Eu quero que vocês abram a Bíblia em Mateus capítulo 7, versículo 13 e 14. Gabi e Caleb, vocês sabem para que serve uma porta? Sim. Para que serve uma porta? Para entrar, para sair, para mudarmos de ambiente. É isso aí. Serve para entrar, para sair, para mudar. Então nós vamos ler o que a Bíblia diz assim. Todo mundo achou? Mateus 7, 13 e 14? Diz assim: entrai pela porta. Qual é a porta? Estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. Então a Bíblia fala de 2 portas: a porta estreita e a porta, vamos lá, crianças, faça comigo assim, a porta estreita e a porta, vamos fazer de novo, a porta estreita e a porta larga. Essa porta é diferente. É diferente. Tem a porta estreita e Que a é para porta... magrinho. Essa porta, ela é tão estreita, que nessa porta estreita só passa a nossa alma. Não passa mais nada. É tão estreitinha essa porta, que ela só passa a nossa alma, aquilo que está dentro de nós.
tudo aquilo que nós temos do lado de fora, nada disso consegue passar por essa porta. Quem aqui tem um brinquedo que gosta muito? Eu tenho. Tem um brinquedo que gosta muito? Eu tenho. Mas naquela porta, esse brinquedo não passa. Oh. Só passa a nossa alma. Irmãos, quem tem aqui uma coisa que ama muito aí fora? Um carro, uma casa, algum bem material, dinheiro, né? O que mais que as pessoas gostam aí fora? Bens, terrenos, roupas, sapatos, que mais? Chocolate. Chocolate, isso é para criança. Mas é bom. É bom. Então todas essas coisas materiais, nada disso vai passar por aquela porta estreita. Por isso que Jesus, ele nos ensina a não nos apegarmos às coisas materiais dessa terra. Quem aqui tem um brinquedinho que já não usa mais? Eu tenho. Eu Que você também. tem um monte? Tem um monte. E o que você tem que fazer então? Não, jogar fora não. Tem que dar pra alguém. Dá para alguém, é isso mesmo. Dá pra mim doar. Por quê? Porque se pra você mim ficar também. pegado nessas coisas, você não vai subir com elas. Assim é a igreja. A igreja, se ela se apega muito às coisas materiais, no fim, vai se perder por causa disso. Não vai querer largar as coisas materiais, e as coisas materiais não vão passar pela porta estreita. Pela porta estreita só passa a nossa alma. Já a porta larga, né, a porta que é larga, ali É pro passa gordinho. tudo. Oi? É pra aquele que é bem gordinho. É, bem gordinho. Tá dizendo que é para mim? Então nessa porta larga passa tudo. Quem não quer largar vício, quem é apegado em coisas materiais, quem não quer saber de coisas espirituais, essa pessoa vai para a porta larga. E aqui diz em Mateus que são muitos os que entram pela porta larga, porque amam mais as coisas da terra do que as coisas de Deus. Né? Alguém abra aí comigo Lucas capítulo 12, versículo 15. Você que trouxe a Bíblia, abra aí. Lucas capítulo 12, versículo 15. Jesus, que é o nosso herói, ele diz assim: vocês têm que se desapegar das coisas materiais. Diz assim, ó: cuidado, fiquem de sobreaviso contra todo tipo de ganância. A vida de um homem não consiste na abundância de seus bens. Olha o que Jesus adverte: cuidado, fiquem de sobreaviso, porque a vida do homem, do ser humano, não está nos seus bens, porque os bens materiais são passageiros. Não adianta o homem se apegar em coisas materiais e por causa disso ainda perder a salvação que Jesus veio trazer. Alguém sabe, vocês dois sabem qual é o maior rival de Deus aqui na terra? Eu não. Nem eu. Não? O maior rival de Deus aqui na terra não é o diabo, porque o diabo ele já venceu. O maior rival de Deus na terra é a riqueza, é o dinheiro, é as coisas materiais. É com isso que Deus luta, que está lutando com Deus contra o homem, que está levando o homem à perdição, são as coisas materiais. Mas nós vamos agora continuar a nossa historinha. Pastor. Oi. Mas eu ainda não entendi. Nem eu. Deixa eu tirar o cabelo da boca aqui. Por que Jesus é o nosso herói? Por que ele é o nosso herói? Então eu vou explicar. Ele é nosso herói. Por quê? Porque para nós sermos salvos, por causa dos nossos pecados, ele teria que cumprir uma difícil missão. Ele teria que pagar um alto preço. Qual o preço? Qual o preço? É. O preço que ele tinha que pagar era viver uma vida sem pecado.
para Jesus poder nos salvar, para Jesus poder livrar nós da morte espiritual, Jesus ele teria que viver uma vida sem nenhum pecado. Era o preço que ele tinha que pagar para ele se tornar um sacrifício vivo para nós podermos ser salvos. Que pressão, hein? Bota pressão nisso, né? Não cometer um pecadinho. Por isso que o nosso herói, ele teve uma mãe chamada Maria. E o seu pai foi José? Não, pai que cuidou dele, sim, mas o pai biológico de Jesus foi o Espírito Santo de Deus. Então Jesus, né, crianças, olha assim, diz assim, Jesus teve a mãe Maria e o seu pai biológico foi o Espírito Santo. Por que não foi José? Por que não foi José e Maria que geraram Jesus? Porque se José fosse o gerador de Jesus, Jesus já nasceria com a mancha do pecado, que nasceu de todos os homens depois de Adão. Por isso que o Espírito Santo concebeu Maria, para que Jesus nascesse sem a mancha do pecado, para que ele pudesse pagar o preço, para que eu e você hoje pudéssemos ter uma vida feliz, alegre e salvos em nome de Jesus. A Bíblia declara que ninguém consegue viver sem pecado. Por isso que ele é o nosso super-herói. Eclesiastes 7:20 diz assim: na verdade, não há um homem justo sobre a terra que faça o bem e nunca peque. A Bíblia está dizendo que não existe um homem sequer na terra que faça o bem e nunca peque. Deus poderia escolher outro homem na terra, mas nenhum homem conseguiria viver sem cometer um pecado. Só Jesus Cristo conseguiu viver na terra sem cometer nenhum pecado. Que história linda! Por isso que ele é o nosso super-herói. Ainda bem. Porque ele conseguiu viver nessa terra sem cometer nenhum deslize, sem quebrar nenhuma lei que o Pai estabeleceu. Por isso que Jesus, ele é o nosso herói. Glória a Deus. O nosso herói conseguiu viver de modo santo aqui na terra. E ele conseguiu terminar sua missão, vocês sabem aonde? Aonde? Lá na cruz do Calvário. Tadinho, ele teve que morrer para que hoje nós pudéssemos ter vida. Ele morreu na cruz, consumando o sacrifício, para que hoje você pudesse ter uma vida abençoada, para que hoje você fosse feliz, para que hoje houvesse esperança que nós fôssemos morar lá na glória com Ele. Então eu pergunto para você hoje: Jesus Cristo é ou não é o nosso herói? Todos nós estávamos condenados à morte. Todos nós estávamos condenados a viver uma eternidade longe de Deus. Mas Deus, lá em João 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira. Crianças, Deus amou vocês de uma tal maneira. Igreja, Deus amou vocês de uma tal maneira que Ele mandou seu Filho unigênito para cá. Deus também te ama. Para que Ele vivesse uma vida perfeita. Quando Ele foi pregado lá na cruz, Jesus, que criança aqui já viu Jesus, o filme de Jesus na cruz? Quem já viu? Vocês já viram o filme com Jesus na cruz? Você sabe o que segurava Jesus na cruz? O quê? Não era o prego. Era o amor que Ele tinha por nós. O amor que Ele tinha por vocês. Ele sabia que se Ele quisesse descer, Ele descia. Ele não desceu, porque se Ele descesse, nós não teríamos salvação. Então Ele ficou até o fim, ali até morrer. Ele ficou ali preso, porque Ele sabia que se Ele conseguisse vencer e morresse, nós teríamos vida. Por isso, igreja,
hoje Ele é o nosso super-herói. Porque através dele hoje nós temos esperança de ter uma vida melhor, uma vida abençoada. Hoje não somos mais escravos do mundo, porque Jesus é o nosso herói. Pastor, Ele nos... Oi. eu não quero mais saber de Mulher Maravilha, nem Superman, nem Ben 10. É verdade. Eu só quero saber de Jesus agora. também, Ele eu mudou também. minha Será vida. que as crianças também querem só saber de Jesus? Ó, pergunto para ela, pergunto para ela vocês. Criança, querem Jesus, crianças? só Ele pode dar verdadeira alegria e só Ele pode nos salvar do perigo. É verdade. Amém? Então, a partir de hoje vocês querem só Jesus? Eu quero. Então, quando vocês verem os outros super-heróis da televisão, vocês dizem assim, olha, eles são super-heróis de mentira. O meu Jesus é o super-herói de verdade. Em João 15:13, para nós orarmos, João 15:13 diz assim: ninguém tem amor maior do que esse, de dar a alguém a sua vida pelos seus amigos. Amém? Ninguém tem amor maior que esse, de dar a sua vida pelos seus amigos. Igreja, se coloque de pé em nome de Jesus. Você sabia, igreja, que Jesus tem vocês como amigo? Jesus não tem vocês como servos, como escravos, Você é meu como amigo. criação. Jesus tem a igreja como amigo. Amigo fiel é Jesus Cristo. Ele é o nosso super-herói. Crianças, se tem um amigo que vocês podem confiar, esse amigo chama-se Jesus. Quando vier outra pessoa de fora, querendo levar vocês para algum caminho que vocês não conhecem, não vão. Falem com o papai, falem com a mamãe, falem com Jesus, que Jesus vai orientar vocês. Igreja, quando o mundo querer levar vocês para caminhos errados, quando o mundo querer levar vocês de volta àquilo que vocês eram antes, não aceitem. Vocês têm um amigo que vocês podem confiar 24 horas por dia. E esse amigo chama-se Jesus Cristo. Aleluia. Ele é o teu amigo verdadeiro. Glória a Deus. É mesmo. Eu quero que a igreja feche os olhos. E nós vamos orar. Nós vamos falar com o nosso super-herói, Gabi e Caleb. Oi. Nós vamos orar agora. Vamos orar. Vamos Vamos falar orar. com o Papai do Céu. Vamos. Isso, então vamos orar também. Vocês também vão orar comigo. Tá bom. Feche os olhos. Senhor Deus e Pai, te agradecemos, Jesus, pelo teu sacrifício. Te agradecemos, Jesus, porque tu conhecias a nossa vida, porque tu conheces a vida de cada um que aqui está, porque tu és o nosso super-herói, que fez maravilhas no passado, continua fazendo maravilhas nos dias de hoje, e o Senhor se compromete a fazer maravilhas na vida daquele que lhe aceitar como seu super-herói nesta noite. Por isso, Jesus, começa a tocar na tua igreja agora. Começa a tocar em cada irmão que aqui está, em cada criança que aqui está, porque tu és o nosso fiel super-herói. Porque foi através do teu sacrifício que nós hoje temos liberdade. Foi através do teu sacrifício na cruz do Calvário que nós hoje podemos sorrir, podemos ter uma vida abençoada, tudo por causa do teu sacrifício. Porque o Senhor pagou um preço que nenhum de nós poderíamos pagar. O Senhor nos conhece. O Senhor sabe onde cada um de nós erramos, onde cada um de nós falhamos, as nossas desobediências, os nossos pecados,
Mas mesmo assim, o Senhor continua nos amando. Por isso, igreja, eu quero fazer um convite agora. Eu quero convidar você que está aqui hoje, quem sabe pela primeira vez, você que está aqui já frequenta alguns cultos, mas ainda não entregou a tua vida para Jesus, ainda não o reconheceu como o teu herói verdadeiro, como aquele que pagou o preço que você não poderia pagar. Eu gostaria de convidar você que deseja nessa noite entregar a sua vida para Ele. Eu gostaria de convidar você a vir aqui na frente comigo. E você vai fazer uma entrega. Você vai entregar a tua vida e você vai começar a confiar nesse herói chamado Jesus Cristo. Quem sabe você até hoje tem confiado em heróis falsos, heróis feitos de barro, heróis feitos pela mão do homem, heróis que têm boca, mas não falam, heróis que têm olhos, mas não veem, têm mãos, mas não tocam, têm pés, mas não andam. Eu te apresento nessa noite um herói de verdade, chamado Jesus Cristo. A mão dele não está encolhida para que não possa te abençoar. Seus ouvidos não estão fechados para que não possa ouvir o teu clamor. E Ele está aqui nessa noite. E Ele quer abençoar você. Por isso eu convido agora, vem aqui à frente. Você que quer entregar a tua vida para Cristo. Você que quer reconhecê-lo como único e suficiente Salvador da tua vida. Você não precisa de mais nada desse mundo. Nada que tem nesse mundo aí fora poderá te ajudar. Só Jesus Cristo. Só Ele pode transformar a tua vida. Se não tem ninguém, eu queria que a igreja levantasse as mãos agora. As crianças levantassem as mãos. Pastor, Oi, eu quero aceitar esse Jesus. quer aceitar Jesus? Eu quero. Então vamos orar pela Gabi? Eu também. Tem alguma criança aí que quer aceitar Jesus no coraçãozinho também? Tem alguma criança que quer entregar o coraçãozinho para Jesus? Então vamos aceitar Jesus, o pastor vai orar pela gente, amém? Então Amém. tá, então eu queria chamar essas crianças aqui para frente. Vem cá as crianças. Fica aqui na frente da Gabi e na frente do Caleb. Isso. Que lindos. E as crianças vão fechar os olhos. Deus. Queria que a igreja estendesse as mãos para cá. E nós vamos abençoar as crianças. Em nome de Jesus. Aleluia. Vamos orar pelas crianças. Senhor Deus e Pai, aqui estão as crianças do teu reino. Abençoe, Jesus. E eu te peço, Senhor, abençoa cada criança que aqui está. Nosso coração. A tua palavra diz, meu Deus, que o reino dos céus pertencem a elas. Por isso, Senhor, toca no coração de cada criança agora. Que o Senhor possa fortalecê-las. Que o Senhor possa, meu Deus, desde já, trabalhar, Senhor, no caráter dessas crianças. Que o Senhor possa formar verdadeiros adoradores. Que o Senhor possa criar crianças, meu Deus, obedientes. Crianças, meu Deus, que vão honrar o Senhor. Honrar pai e mãe. Que o Senhor possa, meu Deus, tirar tudo aquilo que atrapalha a vida dessas crianças. Quebra, Senhor, tudo aquilo de mal, toda maldição lançada, proferida, hereditária sobre a vida das nossas crianças, Pai. Eu declaro a bênção do Senhor, eu declaro a paz do Senhor sobre a vida de cada criança, de cada lar que elas representam, de cada família que elas representam. Eu declaro a bênção do Senhor em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, crianças? Amém. As crianças gostaram da Gabi e do Caleb? Sim? Então agora... Vocês Oi? são muito, sabia? Agora sim, crianças. Agora vocês vão olhar para Oi, os dois. meninos. Oi, meninos. Cadê
colocaram Jesus no coraçãozinho, então agora tem que obedecer o papai, a mamãe, a professora, a vovó. Tá bom? Sim. Não Ele pode é o mais nosso fazer herói. coisa feia. Não tem que ter herói da TV. Jesus é nosso herói. Muito forte, muito bonito. Tem um hino na Jesus é o nosso herói. Agora nós vamos cantar um hino que é Jesus é nosso herói. Que legal. Pode ficar aqui na frente. Vamos fazer gesto, vamos dançar para o Senhor Jesus, amém? Oi! Vamos cantar, tá? Ai, depois eu tiro. Ó, Jesus é Todo nosso mundo herói. dançando, crianças! Jesus está aqui! Jesus é maravilhoso! Jesus é o nosso herói. Jesus é o nosso. Jesus é meu herói! É o seu também? É nosso herói. Jesus é nosso herói. Jesus é nosso herói. Jesus é nosso herói. Jesus é nosso herói. Oh, Jesus é nosso herói. Jesus é nosso herói. Jesus é o teu herói? Jesus é nosso herói. Oh, Jesus é nosso herói. Jesus é nosso herói. É o nosso herói. Glória a Viva Deus. Jesus! Jesus Amém. é nosso herói! Viva Jesus! Viva Jesus, Glória a nosso Deus. herói. As crianças voltam para o lugar agora. Gostaram da musiquinha? Eu Gabi gostei. e Caleb. Gostei. Vamos! Jesus é o nosso Herói. herói. É o herói da igreja, é o herói de todo aquele que nele crê. Amém? A igreja Amém. pode se assentar. Nós vamos agora ofertar na casa de Deus. Pastor, Oi. nós podemos ir embora? Pode, só um minutinho então. Crianças, vamos nos despedir da Gabi e do Caleb. Eles não querem que vocês vão embora. Eles querem que vocês fiquem mais um pouquinho. Pode ser? Só um pouquinho, porque a mamãe está esperando para o jantar. Sim. Daqui a Temos pouco- que ir pra daqui a pouco- casa. Daqui a pouco vocês já vão. Tá Segura bom, tá na bom. ofertinha de vocês aí. Temos que ser obedientes. A igreja agora segura nas suas mãos a oferta, segura o dízimo, que nós vamos agora honrar a Deus, o nosso herói, com a nossa primícia, com a nossa oferta, com o nosso dízimo.